Frantz Fanon nasceu em 20 de julho de 1925 na Martinica, uma ilha das Pequenas Antilhas situada no Caribe, que foi colonizada pela França. Fanon estudou psiquiatria e filosofia na França e tornou-se membro da Frente de Libertação Nacional da Argélia e dedicou-se à luta contra o colonialismo e o racismo no mundo moderno. Fanon morreu em 1961, precocemente aos 36 anos, sem saber que as suas ideias fomentariam diversos debates e transformariam milhões de vidas. Um dos mais importantes trabalhos de Fanon foi o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, onde o autor privilegia o estudo do racismo no contexto colonial francês em meados do século XIX. Discute a violência dos processos de colonização e do racismo. O autor mostra as relações entre negros e brancos, em especial da relação entre os franceses e martinicanos. As análises psicológicas feitas pelo autor consistem em sociodiagnósticos através dos quais se entende que a alienação do negro não é apenas uma questão individual, e sim um fenômeno socialmente construído que opera como importante mecanismo do colonialismo. O complexo de inferioridade do colonizado deve-se ao sepultamento de sua originalidade cultural. Faz parte do processo de dominação colonial desconsiderar que o negro possui cultura, civilização e um longo passado histórico. Fanon percebe que a regra de humanidade é branca, então, quanto mais branco, mais humano. A partir disso, o autor traz vários exemplos de como pessoas negras usam máscaras brancas para serem aceitas e reconhecidas como humanas. Essas máscaras brancas podem ser por meio da linguagem, das relações afetivas, da literatura e dos hábitos. E isso causa sofrimento psíquico no negro quando ele se dá conta que, mesmo com essas máscaras brancas, ele continua sendo visto como uma pele negra, ou seja, como não humano. Fanon atesta também, por meio de estudos de casos, os danos psíquicos que são causados pelo racismo. Danos esses que contribuem para a manutenção do status quo que mantém a branquitude no ápice da pirâmide social, já que as pessoas negras atravessadas pelo racismo estrutural se sentem inferiorizadas, não humanas, e com isso convencidas de que não são sujeitos de direitos. O livro foi dividido em 7 capítulos, onde inicialmente é demonstrada a relação do racismo com a linguagem, em que o autor demonstra que o racismo é atravessado sobretudo pelo discurso, em que o idioma do colonizador se sobrepõe ao do colonizado. O autor discorre também sobre a tentativa, tanto da mulher negra quanto do homem negro, de ascender ao mundo dos brancos, mediante casamentos e envolvimento afetivo sexuais. Relata sobre as relações que o colonizador impõe sobre o colonizado, gerando no colonizado um complexo de inferioridade e dependência. Também descreve alguns casos clínicos em que seus pacientes negros relatam em que, em seus sonhos, aparecem símbolos como formas negativas, que representam os homens de cor. E assim, o autor percebe que o inconsciente do negro é branco. Fala sobre a necessidade de ajudá-lo a se conscientizar sobre sua cor e a não mais tentar ser um branco, e com isso pontua sobre o embranquecimento alucinatório. Em suma, este livro nos mostra como a ideologia da suposta igualdade racial pode dar suporte para que o racismo se manifeste de maneira velada. Ser indiferente à existência do racismo em sociedades multirraciais, onde as relações sociais são marcadas principalmente pela assimetria entre os diferentes grupos étnicos, significa dar suporte para quem detém a hegemonia, no caso das sociedades estudadas por Fanon, os brancos. E, por fim, seguindo os conceitos de Fanon, abre aspas, não basta eu mudar minha visão de mundo para o mundo, é preciso mudar o mundo, pois o racismo não é só uma luta de ideias, e sim uma luta prática, fecha aspas.